E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nosso clipe de abertura mostra aí algumas figuras com esportistas, com as belas praias brasileiras, com o comércio. E de que forma essas relações dentro do território brasileiro se estabelecem em relação à economia internacional, aos esportes internacionais, de que forma que o Brasil se insere nesse novo contexto. Dessa maneira, o tema da nossa aula de hoje é o Brasil no contexto da nova ordem mundial neoliberal. A nova ordem mundial é um sistema em que as relações comerciais estão na base do planeta. De que forma os países vão se relacionar na atualidade em relação a essas trocas e fluxos acentuados de mercadorias e quais os impactos desta política no território brasileiro. Um período anterior para demonstrar como o atual estágio se tornou tão efetivo em relação ao comércio mundial, diz respeito à questão do mundo bipolar. O que seria, afinal, esse mundo bipolar? A partir da Segunda Guerra Mundial, duas nações se tornam hegemônicas. São as grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial, a saber, a União Soviética e os Estados Unidos, criando uma divisão em dois blocos de poder com dois sistemas distintos em relação à economia. De um lado, o bloco socialista atrelado a uma economia planificada, uma economia socialista, e de um outro lado, a economia dos Estados Unidos, uma economia dita capitalista. Essas duas nações vão acabar dividindo literalmente o mundo em termos de relações geopolíticas e também em função dos seus diferentes modos de produção. As trocas comerciais vão estar muito mais acentuadas em relação ao modelo capitalista, porque no modelo soviético dito socialista, a economia é voltada à produção de produtos em relação à indústria, em relação ao comércio, é voltada para o país, é voltada para o bloco. É uma economia dita interna. Ocorre uma divisão em três mundos. Mas espera aí, professor, você não havia acabado de dizer que existia um mundo bipolar? Sim. Mas ainda nesse sentido eu não vou ter uma plena divisão de todas as nações em relação ao socialismo e capitalismo. Eu vou ter uma grande diferenciação em relação aos critérios de desenvolvimento. Então nós temos países de primeiro mundo ou capitalistas centrais. São aqueles países que têm alto poder de renda na sua população, apresentam um alto grau de industrialização e estão entre os mais ricos do mundo na atualidade. Outro tipo de bloco existente em subdivisões é o bloco referente ao segundo mundo, ou seja, o socialismo ou nações com economia planificada. Este bloco agregava principalmente aquelas nações onde, através de planos quinquenais, de 5 em 5 anos, nós tínhamos a coletividade também presente e a distribuição dos produtos e da renda era igualitária, ou seja, todos os trabalhadores recebiam os mesmos salários. Essa economia também era uma economia planificada voltada basicamente para o mercado interno, para o mercado do bloco soviético. E a terceira divisão existente para aquele período histórico é a divisão que englobava os países do chamado terceiro mundo ou países periféricos. Neste bloco, eu vou ter a presença das nações mais pobres do mundo, as nações que na atualidade são chamadas de nações subdesenvolvidas. Países que apresentavam para aquele período altos índices de mortalidade, muita pobreza e baixos índices de renda, de rendimentos, de renda per capita nas suas populações. Mas esta divisão em três blocos, pertencentes a países pobres, os países socialistas e também os capitalistas ricos, vai chegar num momento, num período histórico, onde através dos conflitos acentuados entre o bloco capitalista e socialista, eu vou ter um conflito muito eminente que vai chegar num período principal de disputas e através de uma falha no sistema socialista, principalmente a partir de uma burocracia estatal que não era efetiva, que não era eficiente, eu vou ter o sistema socialista chegando ao seu fim, principalmente com o ano-chave de 1989, a partir da queda do Muro de Berlim. Então eu vou ter basicamente o fim da bipolaridade, porque um único sistema vai se tornar hegemônico a partir daí. Esse sistema é o sistema capitalista.
No caso da queda do Muro de Berlim, o principal aspecto para o fim das duas Alemanhas e uma reunificação delas, criando apenas uma única Alemanha, o principal fator que criou, na verdade, um sentimento de reunificação foi a questão das tecnologias empregadas, principalmente. Eu tinha uma Alemanha oriental dita socialista, de um lado, e uma Alemanha ocidental capitalista de outro. Só que as diferenças em termos de renda, em termos de acesso a produtos e mercadorias era gritante. O lado oriental não tinha as mesmas características de renda, de população, com altos índices de consumo, que a população ocidental. E esses fatores diferenciados fizeram com que a população oriental começasse, aliás, a migrar cada vez mais em direção ao lado ocidental. Obviamente que como o sistema oriental não deu conta dessa competição em termos tecnológicos, eu tive um sistema extremamente ineficaz, com a burocracia estatal não funcionando, e no período seguinte a população sai às ruas querendo o fim do sistema socialista na Alemanha. Então eu tenho o fim da bipolaridade e um novo sistema vai surgir no mundo a partir daí. Esse sistema agora vai ser um sistema atrelado a um mundo multipolar, ou seja, vários polos de poder. No mínimo 3, a saber, primeiro, o polo ligado aos Estados Unidos, grande potência vencedora da bipolaridade, o polo empregado pela União Europeia, principalmente a partir da Alemanha, e o polo ligado ao Japão, uma grande economia, hoje a segunda maior economia do mundo. Essa é a ordem multipolar que começa a funcionar principalmente a partir de 1990, né? E a gente vai ter muitos fatores atrelados a esse tipo de diferenças em relação às ordens multipolares, porque o Brasil, por exemplo, vai começar a abrir essa economia para novos investimentos, não só estrangeiros, mas também investimentos na questão do governo federal, buscando, sobretudo, tornar o Estado brasileiro um Estado mais eficaz em relação aos seus investimentos e também com as políticas neoliberais, as políticas principais de privatização em relação ao território brasileiro. Mas a ordem multipolar vai acabar trazendo também decorrências em relação a uma nova divisão entre países, de um lado, desenvolvidos e de outro, países subdesenvolvidos. Algumas diferenças básicas em relação à renda, em relação ao acesso à educação e também em relação ao número de indústrias e também em relação à quantidade de itens governamentais relacionados às políticas territoriais, vão fazer com que essa diferença entre os dois blocos, de um lado desenvolvido e subdesenvolvido, se acentue cada vez mais. Dessa maneira, nós podemos trabalhar agora a questão relacionada aos países subdesenvolvidos a partir do seguinte tópico: características dos países subdesenvolvidos ou periféricos. Mas quais serão as características principais do subdesenvolvimento? Nossa equipe saiu à rua perguntando justamente isso para a população. Roda aí. Quais são as principais características dos países subdesenvolvidos? Pobreza, analfabetismo. Poder aquisitivo também do pessoal, né, é baixo também. Desemprego, fome. A desigualdade social, o analfabetismo talvez. Acho que essas são as principais, talvez. E a desigualdade de oportunidades. Pobreza financeira e pobreza de cultura. A enquete mostrou muito bem as diferentes opiniões da população em relação às características principais do subdesenvolvimento. Questão da falta de acesso às melhores condições de vida a partir da educação, distribuição de renda e também a desigualdade social são fatores que vão acabar gerando nos países ditos subdesenvolvidos grandes desníveis de acesso a esses bens, tanto de caráter social quanto econômico. Outra característica importante em relação aos países subdesenvolvidos é a questão do endividamento. São países como o Brasil, por exemplo, que apresentam grandes dívidas externas, contraídas principalmente a partir de políticas governamentais visando a industrialização desses países. O Brasil começou a aumentar sua dívida externa a partir da década de 50, justamente o período de maior investimento na sua indústria. A atração de investimentos ela acabou sendo realizada principalmente a partir de empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI,
e também a partir de investimentos do Banco Mundial. A agricultura destinada à exportação também é outra característica importante dos países subdesenvolvidos. Essa agricultura leva em conta apenas os mercados exportadores. Tanto é que os melhores produtos, as melhores safras são destinadas aos países compradores, sobretudo os países ricos do norte, como Estados Unidos, Japão e os países da União Europeia. Em contraponto a isso, eu vou ter uma população que consome produtos de qualidade inferior, produtos agrícolas, sobretudo, e também produtos que têm um alto custo, não só na sua produção, mas também no seu escoamento e no acesso das populações a esses produtos, com custos elevados, com preços finais extremamente elevados, principalmente em função da existência de uma grande cadeia de distribuição. Eu tenho vários atravessadores nesses países que acabam, de alguma forma, encarecendo, né, o custo final do produto. Outro fator importante diz respeito à importação de tecnologia em relação aos países subdesenvolvidos. Países que, para se industrializar, no caso do Brasil, do México e da Argentina, tiveram que atrair investimentos externos de empresas norte-americanas, europeias e japonesas que repassaram em períodos seguintes as suas tecnologias. Só que, obviamente, essas tecnologias não são as tecnologias mais modernas, porque os países ricos sabem muito bem que, à medida que eu libero as tecnologias em diversas fases, eu consigo manter uma hegemonia que não é apenas econômica, mas também é geopolítica e é também cultural. Os países subdesenvolvidos são, na verdade, o local para a instalação das empresas multinacionais. Empresas do setor automobilístico, empresas do ramo de alimentação e também do setor de eletroeletrônicos. Essas empresas começam a se instalar nos países subdesenvolvidos a partir da década de 50, em função de uma série de políticas dentro dos respectivos territórios, dos países ricos. A população também dos países ricos começou, de alguma forma, a criar movimentos que contestavam essas políticas industriais, principalmente em função da poluição. Então, sabendo que existiam movimentos que contestavam a poluição e também em função do deslocamento do custo da produção, dos altos salários praticados nos países ricos, as empresas desses setores resolveram se instalar nos países pobres e subdesenvolvidos, países onde, através de investimentos, tanto estatais quanto empréstimos internacionais, essas empresas obtinham algumas vantagens em relação aos fatores locacionais, fatores esses como a mão de obra mais barata, os recursos naturais abundantes e os incentivos fiscais praticados pelos governos locais. Brasil, mão de obra mal remunerada. O país apresenta atualmente uma mão de obra que não tem uma qualificação para o trabalho, principalmente em função dos investimentos governamentais nos setores básicos da educação, desde a educação primária até o nível superior. À medida que o Estado neoliberal entra no país, principalmente a partir da década de 90, os governos que se seguem resolvem não investir mais em educação. Só que esse setor é prioritário para o desenvolvimento de uma nação. E o Brasil peca justamente nesse quesito. À medida que os investimentos são reduzidos, as universidades se tornam sucateadas, existe uma falta de professores em relação à educação, em relação às escolas e universidades, e obviamente eu vou ter como consequência desse fator uma mão de obra que não é qualificada para o trabalho. Existem poucos cursos de ordem técnica, as universidades têm poucas vagas, são extremamente elitizadas, e a mão de obra vai sofrer com isso. Uma mão de obra que não é qualificada e que tem baixos salários em função da sua má qualificação. Outra característica do Brasil na atualidade é a questão da informalidade. A presença da economia informal ocorre principalmente a partir da falta de emprego. Eu tenho um emprego estrutural já no país e tenho também o surgimento de um grande índice de desemprego. A população que não tem qualificação não encontra mais empregos, inclusive empregos que até então pagavam baixos salários, e acaba migrando para um setor que hoje é cada vez mais presente, principalmente em relação aos grandes centros urbanos, que é o setor informal. A prática de venda de produtos ilegais, a prática de venda de alimentos perecíveis, obviamente, a questão do fast food, né, nas praças, nos parques das cidades, cachorro-quente, pipoca, enfim, são atividades que acabam empregando boa parte da população no setor informal, mas que não
possibilitam rendimentos a partir de um salário fixo e também em relação aos direitos trabalhistas. É uma população que acaba trabalhando 15, 16 horas, ela não tem um horário definido de trabalho e os rendimentos são escassos. Nem sempre essa população vai obter ganhos, digamos, estáveis. Em alguns períodos ela vai ter maiores rendimentos, em outros ela vai ter algumas crises com baixos rendimentos e, obviamente, a qualidade de vida dessa população vai ser uma qualidade ruim em relação ao território brasileiro, em relação às demais classes, principalmente na questão da população que tem um emprego já formalizado e tem maiores rendimentos a partir de uma qualificação para o trabalho. O protecionismo encontrado para exportar matéria-prima é outro fator importante em relação ao Brasil no contexto da nova ordem mundial. O Brasil exporta, sobretudo para os Estados Unidos, tabaco, suco de laranja e algodão, só que sofre principalmente em função das práticas protecionistas norte-americanas. Para vocês terem uma ideia, o tabaco brasileiro é sobretaxado em mais de 400%. Para essa sobretaxa, os Estados Unidos alegam que algumas barreiras fitossanitárias impedem a entrada do nosso produto, alegando que existem deficiências na produção, má qualidade no produto, no caso do fumo e do tabaco, e aí vão criar uma taxa, uma barreira, né, fitossanitária de 400%. Então, esse produto vai chegar às prateleiras norte-americanas custando aí mais ou menos 400% a mais em relação ao produto local norte-americano. Ou seja, com esta prática, os Estados Unidos estão fortalecendo a sua indústria local, a sua indústria nacional de tabaco e de fumo. Esta prática protecionista, não só em relação ao tabaco, mas em relação ao suco de laranja também, acaba de alguma forma fazendo com que as empresas brasileiras desse setor visem, nos últimos anos, uma utilização maior em relação ao mercado interno, justamente em função das práticas protecionistas norte-americanas que são extremamente danosas para a economia brasileira. Vamos agora à política neoliberal. No Brasil, a partir da década de 90, eu vou ter a instauração de um sistema que começa inicialmente na Inglaterra e Estados Unidos, uma política neoliberal que visa, sobretudo, privatizar, reduzir os gastos do Estado com educação e outros setores básicos e que vai, obviamente, chegar, depois dos países ricos, nos países subdesenvolvidos. O Brasil vai sofrer essa política a partir da década de 90, o governo Collor é um dos primeiros a, digamos, que implantar essas políticas, começa num período, a partir da década de 90, a privatizar as empresas estatais, empresas de mineração, empresas ligadas às ferrovias, por exemplo, e também começa a arrochar, digamos, os salários da população e também abrir, digamos, o mercado brasileiro para o livre comércio. É justamente nesse período que eu vou ter uma grande entrada de produtos dos mais diversos continentes, por exemplo, produtos soviéticos, né, da antiga União Soviética, aliás, produtos da União Europeia, produtos dos Estados Unidos. E aí eu vou ter uma grande competição com a produção nacional e, em alguns casos, eu vou ter, inclusive, a quebra de indústrias nacionais. Vejam só que política extremamente danosa para a economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, o setor calçadista, que era um dos mais fortes, ainda é forte no Brasil, sofreu grandes perdas, aliás, principalmente a partir da competição com os calçados chineses, que entravam aqui a partir da década de 90, custando até 10 vezes menos que os calçados produzidos no Brasil. Mas o que é então o neoliberalismo? Um modelo que visa, sobretudo, reduzir os gastos do Estado. O Estado não deve mais se preocupar com gastos com educação, com saúde, com transportes. O Estado deve apenas regular a economia em épocas de crise. Esse modelo, na verdade, neoliberal, que está dizendo neo é novo e liberal tem a ver com as questões da economia livre, é um modelo que começou na década de 30 nos Estados Unidos, modelo liberal, e que toma uma nova roupagem, ele adquire uma nova roupagem a partir do final da década de 70, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Chega aos países pobres e subdesenvolvidos e acaba criando uma série de impactos para a economia mundial, porque hoje, dentro do modelo neoliberal, o que vale é a livre circulação de mercadorias e um afrouxamento, digamos assim, das fronteiras nacionais. Eu tenho que criar algumas medidas dentro dos territórios para receber investimentos externos a partir de empresas com as suas mercadorias e eu tenho que tornar o Estado cada vez mais viável em termos de investimentos e também em relação ao pagamento das dívidas externas. O Estado agora tem que cumprir as metas para os novos investimentos, para os novos empréstimos, junto ao FMI, junto ao Banco Mundial,
E se o Estado não segue essas normas, essas cartilhas dessas organizações internacionais, em épocas de crise, esses países não receberão novos empréstimos, novos investimentos. A desregulamentação dos mercados de trabalho e bens e serviços. Esta é outra característica importante do modelo neoliberal no Brasil. O Estado neoliberal brasileiro está, no atual período, implantando políticas em relação ao trabalho, com a redução da carga horária de trabalho, com a questão das férias e também em relação ao fundo de garantia do tempo de serviço, que agora podem ser pagos em parcelas. Ou seja, eu tenho uma mudança nessa estrutura justamente em função de um lobby praticado pelas empresas, alegando que os altos encargos trabalhistas acabam, digamos que, encarecendo o custo das empresas e, obviamente, eu não vou ter um aumento do número de empregos. Essa política também busca, a partir da redução das jornadas de trabalho e redução dos direitos trabalhistas, alterar a estrutura do trabalho, do mercado de trabalho no Brasil. Porque as reformas não dizem apenas respeito ao trabalho, mas dizem respeito aos incentivos fiscais, ou seja, uma redução na carga tributária, que permita uma expansão do mercado de trabalho, que hoje nós sabemos que no Brasil acaba deixando muita gente de fora, criando uma espécie de exército de reserva de mão de obra, porque em função de uma diferença dos níveis tecnológicos, a má qualificação da população e também em função dos novos empregos tecnológicos, aqueles empregos que utilizam alta mecanização, eu tenho muita gente desempregada, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros. O questionamento do poder do Estado como aparato protetor das economias nacionais é outra característica importante do modelo neoliberal no Brasil. O Estado deixa cada vez mais de incentivar novas tecnologias no território, a construção de estradas, infraestruturas, ou seja, dentro de uma lógica que era nacionalista, o Estado não mais investe nessas áreas e acaba priorizando apenas a questão das moedas, a circulação das moedas dos serviços a partir de controles econômicos, a partir do Banco Central, que vai estabelecer políticas, a criação de fluxos de câmbio, a entrada de novos investimentos estrangeiros e também em relação às políticas salariais. Esta é a principal função do Estado brasileiro em relação à nova ordem mundial. Próximo ponto importante em relação à questão da nova ordem mundial e seus reflexos no Brasil é a questão da abertura econômica e financeira para o exterior. A abertura brasileira para a entrada de investimentos não só produtivos em relação à chegada das indústrias provindas dos países principalmente ricos, mas também os investimentos especulativos em bolsas de valores acabam de alguma forma regulamentando os fluxos não só de mercadorias, mas também de serviços no território brasileiro. Hoje, no atual período do modelo neoliberal, cada vez mais eu tenho bolsas de valores interligadas. No caso, no Brasil, a gente tem a Bolsa de São Paulo como bolsa principal, interligada com as principais bolsas do mundo, bolsas como Nova York, a Bolsa de Paris, a Bolsa de Tóquio, que são bolsas que regulamentam os investimentos e hoje, com a questão da globalização, eu tenho trocas de fluxos de moeda, por exemplo, investimentos especulativos instantâneas a partir de um computador central. Interligados esses computadores, eu posso criar inclusive crises em relação a países periféricos. Um exemplo desse fator ocorreu com a crise asiática na final da década de 90, que teve reflexo sim na economia brasileira, justamente em função dessa interligação existente a partir das bolsas de valores. A privatização das empresas estatais é um outro fator muito importante para o Brasil na nova ordem mundial. À medida que o Estado tenta desregulamentar esses gastos com empresas do setor de mineração, empresas do setor de transporte e serviços, eu tenho o interesse, obviamente, de capitais estrangeiros, sobretudo norte-americanos, europeus e japoneses, na constituição dessas empresas, na entrada desses capitais nessas empresas. E, obviamente, uma das características principais da entrada dos capitais nas privatizações é a questão da redução dos postos de trabalho. Ou seja, quando uma empresa estatal é privatizada, boa parte dos funcionários que até então estavam trabalhando nela são demitidos. E os que permanecem têm que realizar atividades relacionadas às suas atividades anteriores e dos funcionários que foram demitidos. Ou seja, é uma prática que visa, sobretudo, um aumento da lucratividade a partir de setores até então lucrativos.
Na época das primeiras privatizações, isso início da década de 90, nós tínhamos no Brasil uma propaganda realizada não só pelo governo, mas por uma série de empresários, no sentido de que privatizar era benéfico para o país. Só que, claro, para as empresas estrangeiras, alguns nichos de mercado existiam, como, por exemplo, o setor de telecomunicações, um setor atrativo em função de uma demanda muito grande da população por serviços como por exemplo, em relação à telefonia. Nosso próximo tópico agora diz respeito à ampliação do comércio exterior. O Brasil precisa se inserir numa nova lógica onde a expansão dos produtos, a venda dos produtos tende a aumentar. Dessa forma, o Brasil acaba criando acordos, não só dentro de blocos, mas também acordos bilaterais entre países, e busca, sobretudo, aumentar suas exportações, gerando maiores divisas para o país. A entrada do Brasil no Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi uma iniciativa importante para inserir o Brasil na questão do aumento das exportações em relação aos países integrantes deste bloco. O Mercosul foi criado a partir do Tratado de Assunção, estabelecido no ano de 1991, mas a partir de uma crise na Argentina, isso principalmente aí pelo final da década de 1990, a economia desse país passa por um grande desmantelamento, principalmente em relação à sua indústria, e visando nos anos seguintes uma nova remodelação industrial, o país resolve criar alguns embargos em relação ao seu principal concorrente, no caso o Brasil. Em alguns setores onde o Brasil era ainda extremamente competitivo, como setores calçadistas, eletroeletrônicos e de automóveis, o governo argentino resolveu criar algumas tarifas externas para o governo brasileiro. Logo, a entrada dos produtos das empresas brasileiras ficaram dificultadas em função de um reaquecimento da economia do país vizinho, no caso da Argentina. Então nós temos hoje um bloco chamado Mercosul num período de crise, onde a liderança do bloco ainda não está definida e, com essas trocas acentuadas entre Brasil e Argentina comprometidas, nós temos um período onde a diplomacia, tanto do Brasil quanto da Argentina, busca resolver esses problemas de ordem meramente econômica. Mas o Mercosul, à medida que tenta avançar em termos não só de trocas comerciais, mas também culturais, busca, de alguma forma, agregar novos membros. O Brasil busca uma ampliação das relações internacionais, a partir da instituição de acordos bilaterais com economias ditas emergentes, principalmente em relação à China, que é uma grande potência na atualidade. O Brasil firma alguns acordos em relação à soja, exportação de soja, e também em relação à questão do petróleo brasileiro, da Petrobras, presente hoje já dentro do território chinês. Outros países importantes em relação aos atuais acordos bilaterais brasileiros são países do norte da África, como a Líbia, Angola e Egito, e também alguns países integrantes do chamado Oriente Médio, países como o Irã, a Jordânia e a Síria. O Brasil busca muitos acordos com essas nações, visando basicamente ter um maior poder de barganha em relação a países desenvolvidos. Porque em épocas de crises, em relação a alguns produtos, quando os países ricos deixam de comprar esses produtos brasileiros, sobretudo produtos agrícolas, o país vai poder, no momento seguinte, negociar esses produtos com essas nações aí, onde os acordos bilaterais foram estabelecidos. E finalizando, vamos ver agora as consequências do neoliberalismo para o Brasil. À medida que as políticas neoliberais vão adentrando no território brasileiro, eu tenho uma série de consequências em relação a essas políticas preconizadas, principalmente no que diz respeito à distribuição de renda, ou seja, eu tenho uma redução na renda do brasileiro, principalmente a partir dos postos de trabalho que são reduzidos. A indústria é cada vez mais tecnológica, ela reduz o número de postos de trabalho em função de uma robotização. Eu vou ter como consequência disso alguns problemas sociais decorrentes. Um exemplo principal é a questão da violência,
que aumenta principalmente nos centros urbanos, em função da questão da falta de perspectivas para o futuro. Outra característica importante desse atual período no Brasil diz respeito ao comércio ilícito, que cada vez mais aumenta, principalmente em função de uma falta de perspectiva no mercado de trabalho brasileiro. A população acaba se inserindo, então, na chamada economia informal, praticando atividades que não têm nenhuma regulamentação, não geram impostos para o país e também não tem nenhum direito trabalhista para a população que utiliza esse tipo de economia. A dependência financeira externa é outra característica presente no território brasileiro a partir das práticas neoliberais. Neste atual período, cada vez mais em épocas de crise, o país tem de recorrer aos organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Logo, o país também tem que se adequar às normas desses organismos, principalmente num fator hoje primordial para a economia brasileira, que é a questão do superávit primário, onde o país tem que seguir as normas, reduzir os gastos salariais dos funcionários públicos, por exemplo, reduzir os gastos com setores como educação e saúde para cumprir as metas anuais praticadas por esses organismos internacionais. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, a minha dica de estudo para vocês hoje é que entrem no site. Este é o site do Jornal Francês, que trabalha muito bem a questão da globalização e da nova ordem mundial, mostrando inclusive a aplicação dos blocos econômicos na atualidade. Tenho certeza que vocês vão gostar.